Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Hoje, nós vamos ver 10 novas palavras que foram incluídas na língua portuguesa. Já deixa aqui embaixo nos comentários quais palavras você já conhecia e quais palavras você já usava também. Este quadro analisa notícias recentes sob o ponto de vista linguístico, é claro. Então, como sempre, vamos dar uma olhada na notícia. A matéria que eu estou usando de referência saiu no portal do R7 e que selecionou apenas 10 palavras das novas que foram adicionadas pela Academia Brasileira de Letras. Se você quiser olhar com mais detalhes, você pode também ver o site oficial da Academia Brasileira de Letras para ver todas as palavras que foram incluídas. Há muitas palavras aqui, por exemplo, nós temos palavras como antirracista, talvez uma palavra mais usada recentemente, eu cheguei no ponto até de ser dicionarizada, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, e também, se for a última página aqui, você vai perceber que algumas palavras bem conhecidas nossas também foram incluídas, como por exemplo a própria palavra vegano, que foi oficialmente reconhecida agora como uma palavra da língua portuguesa. Trazida, é claro, do inglês vegan, né? E ali é adicionado um índice temático no final para poder fazer a flexão de acordo com a pessoa. O que é interessante é ver palavras como vacinódromo, que eu imagino que só tenham sido incluídas, dicionarizadas pelo seu uso constante devido, é claro, à pandemia do coronavírus. Pelo menos é isso que eu imagino que deve ter alavancado o uso dessa palavra a ponto de ser reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. Mas é importante ter em mente o que significa a palavra ser reconhecida oficialmente como parte da língua portuguesa. Porque é curioso que muitas pessoas esperam uma certa legitimidade quando a palavra passa a ser dicionarizada ou reconhecida talvez pela Academia Brasileira de Letras, para então parar de estigmatizar ou de criticar quem usa essas palavras. Mas o que talvez falta para elas perceber é que justamente o seu uso recorrente na fala das pessoas, ou o seu uso nas grandes mídias, né? Ou seja, quanto mais uma palavra é usada, maiores são as chances dela ser reconhecida oficialmente e até dicionarizada, ou seja, uma palavra que vai entrar oficialmente no vernáculo da língua portuguesa. Então é justamente o processo contrário, ou seja, por meio do uso constante, recorrente e de representação de situações, ou de nomeando objetos, ou dando classificações, ou vamos dizer assim, adjetivando algumas situações ou pessoas, é que essas palavras acabam então incorporando o vernáculo, que é, vamos dizer assim, a riqueza lexical, ou toda a forma lexical possível de ser usada dentro da língua portuguesa. E é muito curioso que muitas das palavras foram formadas a partir de processos de composição. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui e sobre gramática derivacional. Mas vamos começar então pela primeira, que é azeitólogo, né? Uma palavra peculiar, porque eu não acho que, pelo menos não faz parte do meu convívio tanto essa palavra, mas aparentemente azeitólogo então foi reconhecida oficialmente como uma palavra oficial da língua portuguesa. E a definição não podia deixar de ser a mais óbvia, porque a pessoa que é um azeitólogo, uma azeitóloga, ela é uma pessoa que, assim como oleólogo, oleóloga, é especializada em azeites e na sua criação, com conhecimento científico e técnico tipo do processo de criação das azeitonas até a produção do azeite, ou seja, não é só a azeitona ou azeite, é todo o processo, ou seja, a produção de dois produtos, né? O especialista também tem conhecimento da conservação e dos sabores do produto. Mas o que é mais interessante, além da descrição dessa profissão, ou dessa especialidade, vamos dizer assim, é o processo de formação dessa palavra. Agora, falando um pouco mais sobre o processo de formação dessa palavra, essa palavra é feita por um processo que nós chamamos de composição, em que vai ocorrer a junção de dois radicais diferentes. O radical de uma palavra é o que resta quando você tira o índice temático, quando você tira os constituintes flexionais, por exemplo, como por exemplo a palavra gatos. Se nós temos a palavra gatos e removemos ali o constituinte flexional de plural, por exemplo, S ali, e o índice temático O, nós ficamos apenas com gat. Isso vai ser o radical, vai ser então o que sobra, o que resta quando se tira todos esses outros componentes. Então aqui no caso a gente consegue identificar facilmente qual que é o primeiro radical que vai se juntar, é azeite, né? No caso a gente não vai ter o E, porque ali vai ser o índice temático, vai ser só azeite parando ali no T. E aí aqui no caso nós temos uma outra palavrinha, um outro conjunto temático, que vai ser formado a partir de um radical grego. E por essa composição, essa palavra composta ser formada por um radical, pelo menos um radical neoclássico, vamos dizer assim, que provém do latim ou do grego, nós chamamos isso de uma composição morfológica. E essa composição morfológica é caracterizada pela junção entre um componente neoclássico, vamos dizer assim, entre um radical neoclássico e grego-latino, com um outro componente, com outro radical neoclássico do grego e do latim, ou com uma palavra vernacular, como nós temos nessa palavra, então, no azeitólogo. E aqui vocês têm vários exemplos de diversos radicais greco-latinos que nós temos na língua, que acontecem na língua portuguesa, por exemplo, que tem posições sempre muito fixas. Então percebam que esses aqui, que eu estou mostrando para vocês, sempre vão ocorrer à esquerda da palavra, assim como alguns que vão ocorrer sempre no meio
e outros vão ocorrer sempre no final da palavra. Nesse caso, essa palavra, o radical greco-latino que a gente está falando é o radical log, ou seja, L-O-G, log, como aquela função da matemática também. E ele tem a ver com a ideia de estudo, ou seja, uma pessoa, ou um estudo, vamos dizer assim, daquele assunto, no caso de azeites, né, toda a composição da azeitona e do azeite, e isso vai com um índice temático ali, ou no caso, ou a, se for vai fazer a flexão com o gênero biológico da pessoa, que se identifica com o gênero feminino, aquilo vai formar então uma pessoa especialista no estudo de azeites e de azeitonas. E ali no meio nós temos uma vogal O, que é basicamente uma vogal de ligação, assim, entre as duas palavras. É uma vogal que não tem nenhum sentido, ela tá ali só para fazer para que a palavra não fique cacofônica, né? Que ela tenha algum som que seja mais sonora, de acordo com o esquema de silabação, assim, da língua portuguesa. Já a próxima palavra me surpreendeu porque eu não sabia nem que tinha um nome para isso, mas aparentemente você também está descobrindo comigo que existe sim um nome para isso, que é a bibliosmia, a atração pelo cheiro que o interior dos livros exala, especialmente livros antigos. Eu particularmente acho que os livros novos têm uma coisa um pouco mais agradável, já que eu tenho uma alergia absurda e se eu cheirar um livro antigo, eu vou passar muito mal. Mas enfim, também pode ser que livros antigos tenham um cheiro gostoso ali para algumas pessoas. E a palavra também pode significar apenas o ato de cheirar livros. O legal da composição dessa palavra é que, como eu disse antes, na palavra azeitólogo, que nós tínhamos uma palavra vernacular, azeite, mais um radical neoclássico, ou seja, do grego, do latim, aqui nesse caso nós temos dois radicais neoclássicos. A gente tem biblios e a gente também tem osmia. Bíblio tem a ver, claro, com livros e osmia, eu também tive que pesquisar porque eu não sabia, tem a ver com olfato. Então, o olfato dos livros, nesse caso, vai marcar o ato de cheirar um livro ou o gosto, a atração que as pessoas têm, talvez pelo cheiro que exalam esses livros, ou novos ou velhos. A próxima palavra chama atenção também por ser uma palavra totalmente estrangeira, ou seja, não há processo de formação aqui, de composição dentro da língua portuguesa, é uma palavra inteiramente importada do inglês. Claro, tem seu processo de prefixação ali com co, mas o que a gente quer entender dessa palavra, o que para nós da língua portuguesa essa palavra significa, é que uma forma de trabalho, ou seja, uma nova socialização, uma nova forma de entender esse tipo de ambiente de trabalho foi importada, não só a palavra, mas essa forma foi importada também do exterior, do estrangeiro. E é isso que nós temos que pensar quando levamos em consideração os estrangeirismos. As palavras em si, elas refletem uma situação que provavelmente veio com influência externa, ou seja, essa nova forma de trabalho e assim como muitas tecnologias que vêm para o Brasil, elas vêm por meio dos Estados Unidos, com origem no país que vai formar ou que vai ditar quais são, assim, as regras, as tendências por aí. No caso, a gente sabe que a força econômica, política e também linguística, vamos dizer assim, é os Estados Unidos, com seu imperialismo, seu colonialismo, a gente já sabe muito bem sobre isso, mas o que vem com isso é a palavra que denomina essa nova forma de trabalho imposta ou trazida, importada, vamos dizer assim, pelas multinacionais e pelas empresas brasileiras que copiam esse comportamento no exterior. E não é que não exista uma palavra que funcione no lugar de coworking, mas é que para a identificação do fenômeno específico dessa forma de trabalho, a palavra do estrangeiro fica mais marcada, vamos dizer assim, então ela se torna mais reconhecível pelas pessoas que usam. Por isso, faz sentido, vamos dizer assim, importar esse estrangeirismo. E o tipo de crítica que, pelo menos, eu gosto de tecer sobre os estrangeirismos não é sobre a palavra em si, porque a palavra em si não significa nada. O que significa é a importação, ou como nós estamos importando diversos comportamentos de um certo lugar, no caso dos Estados Unidos, de uma forma, talvez, que não se perceba como que o imperialismo, como que a dominação cultural e passa por também essa questão da importação linguística. Então, normalizar, por exemplo, situações que no Brasil são um pouco atípicas, como, por exemplo, um Natal cheio de neve, com um boneco de neve por aí, com roupas quentes, talvez sejam coisas que não fazem sentido para a nossa realidade, mas por conta de toda a influência cultural, nós adotamos isso como natural. Então, o normal é pensar em neve falsa, por exemplo, até para decoração de estabelecimentos, ou decoração até pública do país, mesmo quando nesse país, em grande parte dele, não neva, ou pelo menos temos certeza que em dezembro não vai nevar, já que é o verão. Já que então, para quem não sabe, coworking é uma modalidade de trabalho estabelecida em um ambiente compartilhado por empresas, geralmente startups de tecnologia. Uma forma de economizar dinheiro, já que uma startup, uma empresa que está começando, ela não tem capital suficiente, ou não é interessante para ela investir capital, por exemplo, num ambiente próprio, já que aquilo pode dar errado da noite para o dia, vamos dizer assim, né? Então, uma forma mais segura e de menor gasto é colocar os trabalhadores numa situação que muitas vezes é bem precarizada, e eu acho que a situação de coworking é muito menos benéfica para os trabalhadores e muito mais benéfica para o bolso de quem está pagando ali, porque
você ali não tem privacidade, você ali está compartilhando, vamos dizer assim, informações de espaço com pessoas de outras empresas, que talvez não seja muito interessante, vamos dizer assim. Então, eu não acho que seria muito legal para as pessoas que estão naquele espaço, mas para a empresa, claro, faz sentido. E aqui é uma junção de de colaboração, com working significa trabalhar, ou seja, o modelo o espaço físico compartilhado por empresas. Avançando, nós temos uma daquelas palavras com ismos, né, ou como algumas pessoas gostam de chamar os ismos aí da vida, etarismo, que é o preconceito contra pessoas exclusivamente baseado em suas idades, especialmente praticado por pessoas mais novas em relação a idosos. Também chamado de idadismo, a gente pode pensar ali qual que vai ser a composição, qual que vai ser o radical vernacular que a gente vai usar, a gente vai falar sobre isso. Essa discriminação pode ser verbal e física. Aqui nesse caso é uma palavra formada por processos derivacionais, no caso da sufixação, em que se coloca aliado a um radical vernacular, nesse caso, um sufixo ismo. E a gente sabe que ismo, normalmente, ele tem a ver com, tá ligado à ideia de movimentos, ou à ideia de correntes ideológicas, por exemplo, e é fácil de ser relacionado a adjetivos ou a substantivos. No caso, a gente pode pensar até em nome de pessoas que vão dar nome a correntes filosóficas ou correntes de movimentos, vamos dizer assim, sociais, como, por exemplo, luteranismo, marxismo ou newtonismo, por exemplo, de Newton. Então, tem a ver com essa ideia de movimentos artísticos, movimentos científicos, correntes de pensamento, etc. Mas o que é mais interessante é que esse sufixo ismo está geralmente, ou em muitos casos, associado a uma ideia de sistematicidade. Ou seja, denota um caráter sistemático daquela base que ele expressa. No caso, a base aqui, etário, ou seja, a distinção, vamos dizer assim, ou marcação da idade de uma forma habitual e recorrente. E como o sufixo sempre mantém a característica, vamos dizer assim, negativa ou positiva da base, se no caso a base é uma coisa negativa, como no caso vamos dizer assim, a discriminação de idade, ou tem um comportamento etário, vamos dizer assim, fazer diferença entre as pessoas no tratamento das pessoas pela idade delas, então esse ismo, essa ideia do movimento ou de uma coisa habitual e recorrente, vai refletir a caráter negativo dessa base. Então, se usar, por exemplo, a palavra cretino, que é um comportamento, assim, mal visto pelas pessoas, que é uma pessoa que talvez ali tenha uma moral duvidosa, um cretinismo vai manter a caráter negativo daquela base e vai mostrar que aquilo é uma coisa sistemática, ou seja, é uma coisa que acontece, é uma manifestação que acontece de forma habitual, vamos dizer assim. Outra palavra que também foi adicionada, feminicídio, que também não é um processo muito difícil de interpretar, é uma composição morfológica, como nós falamos, com um radical vernacular feminino e também com um radical latino, nesse caso, decídio, que também de matar, não é? Então, aqui no caso, é o crime que é praticado especificamente ou motivado pelo gênero da pessoa, que é a vítima, no caso, que é a mulher. Já chegando mais ao final dessa lista, nós temos a palavra gordofobia, o que é curioso porque a gente percebe que muitas vezes essa fobia, esse radical greco-latino, no caso é grego, esse radical grego-fobia normalmente é associado com outro radical neoclássico. Então, no caso, aracnofobia, aracno vem de um outro formador neoclássico e não de uma palavra vernacular. E nesse caso, o que pegou, o que foi mais comum e que se tornou a palavra recorrente é uma palavra vernacular gordo, no caso adjetivo. A gente falou sobre essa facilidade dos adjetivos de se associar a essas bases neoclássicas, por exemplo, e o radical grego fobia, que no caso é ódio, temor, por exemplo, no caso de gordos. Então, é uma pessoa que tem um comportamento de repúdio, um preconceito com pessoas gordas, que se manifesta em atitudes, falas, representações negativas, e tem uma palavra é usada na mídia já há muitos anos, mas integrou formalmente a língua portuguesa só em 2020. Então não foi nesse ano, já faz um tempinho, mas recentemente, por conta das discussões, por conta desse assunto estar na mídia, as pessoas falarem sobre isso abertamente, hoje em dia, essa palavra se tornou uma palavra reconhecida na língua portuguesa. E outra palavra que também é interessante, para finalizar aqui, é a palavra logar. E para quem acha isso estranho, para quem fica incomodado com uma palavra dessa, que vem do inglês login, né, no caso, lembre-se que a palavra deletar também vem do inglês delete, então não é nenhuma novidade. Nós importamos essa palavra, no caso, como um verbo, né, porque é vai descrever uma ação aqui, e fazemos a sua conjugação na primeira conjugação por via de regra, que é AR, ou seja, verbos importados, como eles não têm uma sistematização na língua, eles normalmente vão ser feitos na primeira conjugação, AR, que no caso é a mais frequente, a mais comum, então por analogia, pelas palavras que as pessoas mais conhecem, que vão terminar normalmente em ar, elas vão fazer então o verbo nessa primeira conjugação, até porque facilita na hora da pessoa fazer a flexão em outros tempos verbais, modo, aspecto, por exemplo, que vai facilitar, já que ela tem uma analogia com outros verbos que terminam em AR e tendem a ser um pouco mais regulares na língua. É claro, devido ao seu grande número. E logar, então, seria se conectar a um site, um sistema, um programa de computador ou rede eletrônica. Essa palavra, como eu disse, tem origem no inglês, que vem de fazer login, ou seja, desconectar.
utilizar. Esse processo inclui informar o nome do usuário e a senha pessoal na máquina para ser concedido o acesso. Como eu disse, não é pela falta de outras palavras, podemos dizer, por exemplo, entrar, que é o que normalmente se traduz aí nos sites, mas é que logar já dá essa ideia, ou já associa essa ideia a ser um ambiente virtual em que é preciso, por exemplo, inserir o nome do usuário e a senha pessoal. Então, por isso, esse conhecimento da palavra fica mais natural, fica mais fácil, por quando você tem uma palavra mais especializada. Lembrando que a gente importa esses termos que vêm da tecnologia, né, da informática, do inglês, porque é lá o centro emissor, vamos dizer assim, o centro de geração, formação de palavras novas associadas a essas novas tecnologias, já que eles são os centros formadores dessas novas tecnologias, eles que trazem a inovação tecnológica. Eu achei que tinha acabado, mas na verdade tinha outras palavras aqui, como por exemplo, nomofobia. O que é interessante dessa composição aqui é que ela tem o mesmo processo que nós vimos antes, ou seja, um radical neoclássico, fobia, grego, e o que é interessante é como se formou esse primeiro radical, porque na verdade ele é uma palavra estrangeira que já vem de um outro processo ali que a gente pode, por exemplo, pensar como um processo ali na fronteira entre a derivação, entre a composição, a gente pode pensar nisso depois, mas ele vem da ideia de no mobile, ou seja, sem mobile, que é, no caso, como o inglês se refere muitas vezes ao mobile phone, ao telefone móvel, vamos dizer assim. Então, desse encurtamento de no mobile ter virado no-mo, ali começa então o processo da composição com o radical neoclássico fobia. Então, nomofobia é o medo, o temor de estar sem o seu telefone, no mobile, de não ter o seu telefone consigo ou perto. Aqui um caso clássico de um estrangeirismo, ou seja, a importação de um substantivo que não tem nenhuma adaptação à língua portuguesa. Aqui eu sou curioso para saber qual que é a flexão que vai ser feita aqui, porque a gente sabe que em sistemáticos como o E, a flexão vai ficar ou em A ou em O, isso já causa um pouco de confusão, mas no caso aqui é uma palavra importada do inglês, né? Ou seja, na verdade uma palavra de um dos dialetos do Havaí, que é a parte dos Estados Unidos, mas um dialeto que não é do inglês necessariamente. Por fim, a palavra streaming, como eu disse, não tem a ver aqui com a falta de outras palavras que pudessem transmitir a mesma ideia. A gente pode falar de uma plataforma de transmissão de vídeos, de séries, por exemplo, ou de mídia, uma transmissão multimídia, mas como eu disse, a palavra estrangeira ela vai acabar sendo associada mais rapidamente ao que ela significa, e isso facilita um pouco a comunicação ou torna a comunicação mais interessante, pelo menos como os falantes vão associar o sentido dessa palavra. Então, por isso, a importação do streaming acaba sendo mais interessante, vamos dizer assim, do que usar outros termos. Por exemplo, numa matéria de jornal, eu posso tentar descrever o que é um streaming, mas se eu usar a palavra streaming, eu vou poupar espaço e as pessoas vão identificar rapidamente qual é o fenômeno ou qual a situação a qual eu estou me referindo. Mas é isso, muito obrigado por ver essa lista comigo até o final, por entender os processos aqui de composição. Já deixe seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este, é claro. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Como você também está vendo aqui do lado, você pode contribuir com esse canal, mandando um pix ali, o mínimo é de R$1, mas você pode me dar o quanto você quiser, porque esses vídeos são trabalho, eu faço pesquisa, e como eu sou professor, o tempo da hora-aula é um tempo que a gente faz para calcular nossa renda. Então pode contribuir, e também procure a página no Instagram, movimento.140, e também no TikTok, movimento 140. Muito obrigado, e até a próxima.